Espero. A net está falhando. Que maravilha. Ah, isto é para eu estar sossegadinho, para não dizer nada. É verdade. Às vezes temos de estar caladinhos, outras vezes temos que falar. Saber quando falar e quando calar é uma benção. É uma benção. Então hoje, se a minha net permitir e se o vento deixar, pode ser as ondas, não é? Porque nós temos a net através das ondas, mas não é as ondas do mar, aquelas que tu estás a ver aqui à volta. E logo de manhã entrar no mundo virtual das redes sociais, mais maionese se vê. E como um destes dias publiquei um vídeo sobre as teorias das constipações, das conspirações e afins, que pela primeira vez tenho um vídeo, vejam bem, com 25 mil visualizações, que é uma coisa extraordinária, que, como eu digo já há muitos anos, se tu queres ter visualizações, tens que andar na ribalta, tens que falar sobre as coisas do momento, tens que aparecer, ok? Eu escolhi há muitos anos apenas uma coisa, em vez de aparecer, escolhi só a última parte, que é ser aquilo que eu digo na prática, não na teoria, ok? E então estamos aqui nós, uns aqui, deitadinhos nos calhaus, outros no trabalho, outros em casa também a trabalhar, outros, whatever, cada um está onde quer estar e onde faz por estar. E agora de manhã publiquei essa foto que tem a ver com o controlo, e ontem também vi uma foto que dizia, um texto que dizia que o Porto, a Câmara Municipal do Porto, ia limitar o trânsito, a velocidade a 30 km por hora dentro da cidade. Pronto, isto, se vocês não percebem, há tantos anos que eu vou falando isto, pode ser que vocês vão percebendo cada vez mais. E hoje, ou ontem, não sei, não fui ver quando é que era a notícia, apareceu uma foto a dizer que iriam começar a controlar a velocidade por satélite. Coisa que eu já falei nos diretos, a dizer, quando isso acontecia, vendia carro e moto e acabava, porque a probabilidade de eu não ganhar para multas seria muito grande. Portanto, porque não faz sentido nenhum. Eu perder numa viagem que eu posso demorar, uma hora, ser obrigado a demorar 2. Não faz sentido. Mas é assim que eles controlam o teu tempo. É assim que eles controlam o teu tempo, até no teu emprego, no teu trabalho. Portanto, tu tens de trabalhar 8 horas por dia, 8 ou 12, dependendo. Não quer dizer que produzas, porque muitos de nós, a maior parte de nós, como eu costumo dizer, precisava trabalhar 24 horas para merecer aquilo que recebe nas 8 horas que faz. Tal é a tal incongruência que nós dizemos que gostamos de trabalhar e que precisamos trabalhar, mas depois na prática passamos a vida nas redes sociais a comentar merdas e a publicar merdas, a ver porcarias que não nos acrescentam rigorosamente nada, e os patrões a pagar. Portanto, eu não estou a defender os patrões, nem estou contra os empregados. Já fui empregado, nunca fui patrão, e nem pretendo sê-lo. Independentemente das pessoas dizerem, tu poderias ser um patrão, pagavas bons salários. Meus amigos, não me levem a mal, mas fodei-vos, porque está na hora de vocês acordarem para a vida, porque quando vocês não acordarem para a vida vai ser muito complicado, vai ser tarde. É tal e qual como alguns de vocês que só acordaram para a puta da vacinação, 2 anos, se calhar alguns agora, e agora muitos dizem, se fosse agora não tomava, e eu digo à maior parte deles na cara, que se voltar a vir outra, vocês vão mamá-la, acabou. Porquê? Porque isto não tem nada a ver com as situações, tem a ver com aquilo que vocês são. Lá está, vocês querem parecer, não querem ser, porque quando tu és, tu vais manter a tua, nem que isso te leve à cova, okay? Nem que isso te leve à cova, e alguns por parecer
por parecermos bonzinhos, não é? Por parecermos bonzinhos, fomos ludibriados e fomos levar as tais ditas em prol dos outros, porque nós é sempre em prol dos outros, porque esquecemos de nós, porque é normal, é mais fácil a gente olhar para fora do que olhar para dentro. E a parte de gira disto tudo, que de giro não tem nada, repara, eu demorei 5 minutos da senhora da hora aqui a Lessa, de mota, claro que nunca cumpri a velocidade, é verdade, passei por 2 ou 3 polícias, também é verdade, se houvesse a velocidade recomendada, demoraria garantidamente 15 a 20 minutos, 15 a 20 minutos, o que me obrigaria a gastar mais 15 minutos do meu tempo, não desperdício, porque o tempo que eu venho em cima da moto acaba por ser um tempo morto. Para mim, eu posso curtir muito andar de moto, mas prefiro muito mais estar aqui sossegadinho, muito mais. E eu aqui estou sossegadinho, estou 5 minutos em alta rotação, a tal coisa que eu me costumo dizer quando eu trabalhava como serralheiro de alumínio, enquanto que eu montava 3 janelas de correio, por exemplo, as pessoas que estavam ao meu lado a trabalhar montavam uma. E depois diziam que eu queria agradar o patrão. Não, eu quero é produzir, eu quero é trabalhar, eu quero é fazer aquilo que me pagam para fazer. Portanto, independentemente se me pagam bem ou menos bem, a escolha de estar ali é minha. Eu não sou uma árvore, portanto, se eu não estou satisfeito com o salário, faço uma coisa muito simples, mudo. E eu aprendi uma coisa também há uns aninhos, que eu posso mudar de patrão, mas não mudo de ladrão. E não estou a chamar ladrão aos empresários, ok? Nem aos patrões. Mas em boa verdade acaba por ser isso, tal e qual como nos serviços de telecomunicações. Eu posso mudar de qualquer operadora das 3 ou das 4 que estão aí, mas a merda é sempre a mesma merda, porque vou ter sempre os mesmos problemas, vou ter sempre a mesma confusão. E digo isto porque ainda agora mudei de operadora e ainda tive que ser eu a fazer a portabilidade do número, tive que ser eu a cancelar o meu próprio serviço. Portanto, lá está. Isto tem a ver com o quê? Não tem a ver com produção, tem a ver com resultado, tem a ver com parecer, porque a pessoa em questão foi a minha casa e disse que era diferente, porque eu expliquei-lhe as várias situações que já tinham ocorrido, e ele disse, comigo isso não acontece. Pois não, aconteceu ainda pior. Portanto, lá está. O contrato está assinado e a gente só quer uma coisa, é o gravete que vamos receber, e hoje o gravete sobreposto a tudo o resto. Tudo o resto. As pessoas hoje apenas se importam com os valores que ganham e esqueceram-se os valores que se calhar os nossos pais, não sei se muitos de nós, os vossos pais vos ensinaram valores, porque às vezes eu também digo que, para aquilo que eu vejo, se calhar muitos pais não o fizeram, porque tiveram demasiado tempo distraídos com coisas sem nada para ganharem dinheiro para pagar contas, que esqueceram-se completamente de ensinar os filhos. E hoje a nossa sociedade é um bocado o reflexo disto. Tanto é o reflexo disto que nós precisamos apenas de uma coisa hoje. Lá está. Precisamos parecer. Precisamos tirar umas fotos XPTOs para nos exibirmos ao mundo, para com umas certas posições, as tais posições de poder, de controlo, que nós pomos as mãos assim, pomos as mãos assado, e a interpretação do nosso cérebro é que aquelas pessoas são pessoas de confiança. Isso vê-se muito nas imobiliárias. Mas a maior parte das pessoas que trabalham nas imobiliárias estão tesas, portanto, têm apenas as fotos a mostrar, mas na prática estão tesas, não conseguem ter resultados, portanto, e é assim em quase todas as áreas, portanto, quase toda a chantornice que anda na internet, porque só se pode chamar chantornice, eles estão tesos, mas passam-te uma imagem de poder, e muitas das vezes tu vais atrás dessa imagem de poder, dessa ilusão que tu vês. Porquê? Porque a única coisa que tu queres é ter resultados financeiros, mas a questão aqui é, será que tu querias ser aquela pessoa? A fazer aquilo que aquela pessoa está a fazer? Claro que a maior parte de nós gostava de aparecer e tal e coisas, lá está, por sempre que temos um vídeo viral, ganhamos uma pipa de massa e então somos reconhecidos, e é isto que a maior parte das pessoas quer, os nossos egos. Eu já trabalhei essa parte há muitos anos, felizmente tinha um ego do tamanho do cosmos e tive que o domar, fui obrigado a domá-lo. Continuo a tê-lo, mas ele está aqui sentadinho comigo. Se eu precisar usá-lo e partir alguém ao meio, ou uma rocha destas ao meio, eu vou fazê-lo, portanto, porque vou fazê-lo com um ato de amor. Agora,
Já em tempos era com muita raiva, com muita revolta, que é que às vezes aquilo que aí tu tens muitas revoltas nas tuas palavras, o teu vídeo é muito revoltante, então não é, isto, tu nem imaginas a minha revolta, eu nem te vou mostrar a minha revolta ou também da minha revolta, porque não podes gostar e podes querer. Mas voltando ao controlo, tudo gira à volta do controlo, em tudo, é que não tens hipótese nenhuma de fugir do controlo, não tens hipótese. A questão aqui tem a ver é que se tu te deixas controlar ou não. Como dizia a foto que eu publiquei, que podes ir ver, não sei se é neste perfil ou se é no outro, porque eu nunca sei bem em que perfil é que estou a trabalhar. Fiz um comentário e levei o texto de uma pessoa que comentou, exprimiu a sua opinião, eu fiz o mesmo, como todos nós somos burros de opiniões, cada um tem a sua e não fazemos nada com ela. Andamos aqui só a debitar informação uns para os outros, porque depois a maior parte de nós não faz rigorosamente nada com a informação. Como eu digo, muitos de nós poderemos ter a água ao nosso lado e vamos morrer à sede, porque nem sequer nos damos ao trabalho de baixar-nos, porque dá muito trabalho pegar numa garrafa e beber. Mas não vou beber pela garrafa. Não, tem que ser pelo copo. Mas eu não tenho copo. Se não tenho copo já não vou beber. É um bocadinho assim hoje. Hoje a sociedade está assim um bocadinho. Só um bocadinho, que é para não dizer exageradamente assim. E com isto tudo fui-me perdendo. Pronto, mas com o controlo, a forma como nós estamos a ser controlados, quer aceites, quer não, tu tens uma forma de sair. Tu tens uma forma de sair desse controlo. E essa forma de sair desse controlo é seres. Mas é sobretudo seres. Mas é seres em todas as situações. Não é quando as coisas correm bem eu sou o herói, quando as coisas correm bem eu vou chorar. Quando tudo acontece como eu quero que aconteça, é uma maravilha. Quando as coisas acontecem todas ao contrário, é um caos. Portanto, mas tenho uma boa notícia, o caos é necessário, porque o caos é aquilo que te vai trazer a bitola para tu veres se tu estás no caminho do ser ou não. Porque quando tu tiveres receio, medo, chama-lhe o que tu quiseres, de falhar, de não ter resultados, estás condenado ao fracasso. E eu aprendi por experiência própria a desafiar-me em tudo que eu tinha medo. Em tudo que me tivesse desconforto, o que é que eu fazia? Eu mergulhava. Lá está. Porque é que eu faço isto hoje em dia? Desafio as pessoas a mergulhar. Não é nos mares da vida, porque aqui tem calhaus. Mas eu sou capaz de mergulhar aqui a alguns. Tenho é que chegar ao pé do calhau, observar e perceber as minhas dinâmicas. Lá está. É preciso discernimento. Não é? Eu não sou o super-homem que salto ali e mando que os corros numa pedra e ela vai abrir. Tenho uns corros duros, é verdade. Mas não quer dizer que vá conseguir partir pedra. Mas é o que eu tenho feito nos últimos anos. É partir pedra. E falando agora uma coisa que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, lá está com o controlo, com tanta gente nas redes sociais a falar sobre controlo, sobre teorias da constipação, com isto e com aquilo, com vacinas, com velocidades, com habitação, com cidades de 15 minutos, foda-se, com as sementes que já não existem nos frutos quando compras, a maior parte das sementes já não vêm nas frutas, portanto se quiseres guardar sementes para plantar não tens, quando plantas sementes elas já estão completamente alteradas, portanto há uma série de situações, o aquecimento global, portanto, há uma série de situações que nós andamos aqui a comer gelados com a testa e aceitamos isto com uma leveza de baratas. E depois só nos revoltamos contra pessoas como eu que dizem as coisas que dizemos, e vocês projetam, estás revoltado, é raiva, afinal, eu volto a dizer, fodei-vos. Quando vocês, como eu dizia hoje num vídeo que partilhei de manhã, no reflexo da piscina, tu só consegues ver o reflexo quando as águas estão paradas, quando aquilo está mesmo certinho, não é? Está certinho, está calmo. E a maior parte de nós está completamente, não está como estas ondas, porque estas ondas até estão maravilhosas, estão piores. Portanto, vocês não conseguem refletir rigorosamente nada. E eu não estou a dizer isto porque não é uma crítica, é uma constatação básica, tal e qual como se eu te disser ali que está ali naquela pedra, está ali um calhau, naquela pedra está ali um calhau, percebeste a dinâmica? Não, está ali um pau. E eu não estou a criticar o pau, eu estou-te a criticar, calhau. Não, eu estou-te a chamar a atenção a algo. Mas que tu, no alto da tua cagança e da ausência de humildade, sou eu que o digo e assumo aqui perante as milhões de pessoas que vão ver este vídeo, milhões, isto é bom, estou a criar, são milhões em todo o mundo, em várias línguas. A gente quer linguados hoje, mas pronto. Para a maior parte de nós,
o que eu acabo de dizer é uma crítica. Portanto, nós já nem sabemos o que é certo e o que é errado. E depois entramos no mundo dos zenes, do zenismo, que dizem que está tudo certo. Está tudo certo. Oh, minha Nossa Senhora, pá. Acordem para a vida. Mesmo vocês que são os zenismos, que dizem que está tudo certo. Então, porquê é que vocês andam a comentar estas merdas das teorias da constipação e das velocidades e das coisas climáticas? Então mudem o discurso. Ou então não façam aquilo que andam a fazer cada vez mais. É todos os fins de semana, que é agora durante as semanas, porque agora o pessoal está de férias, e já há retiros durante a semana, já há retiros fins de semana, já há novas terapias a surgir. By Filipe Lourenço, sou eu que inventei esta terapia, sou eu o vosso curador, sou eu quem vos vai transformar a vida, sou eu que vos vai levar à luz, porque é isto, 97% a 98% do mercado das ditas da espiritualidade, seja lá isso espiritualidade o que for, não é? Porque isso é sempre muito relativo, porque espirituais somos todos, não é? Manifestar a mesma com congruência e mestria, aí já não é para todos, lá está, não podes parecer, porque tu tentas vender coisas aos outros que não funcionam na tua vida, tu queres transformar a vida do outro, mas a tua vida continua caótica. Lá está, e eu entendo as necessidades, costumam dizer, a necessidade aguça ao engenho, não é? Não sei se conheces isto, e eu sou resultado da necessidade pelas quais passei ao longo da minha vida, acredita? Eu sou resultado das necessidades pelas quais passei ao longo da minha vida, porque se eu tivesse tido as facilidades que a maior parte das pessoas que eu vou conhecendo e cruzando o meu caminho e vou ouvindo histórias daqui e dali e vendo coisas aqui e ali e sentindo, lá está, porque eu não sou tanto de palavras, porque tu podes falar para mim e dizeres-me, sim, eu gosto muito de ti, mas eu saber que tu estás a pensar que eu sou um filho da puta, sem culpa para a minha mãe, não é? E os palavrões nunca se podem dizer porque é uma falta de educação. Mas a maior parte das nossas vidas é uma verdadeira cagada mesmo, porque nem aquilo que nós cagamos serve para adubo, nem isso serve para adubo. Portanto, é assustador perceber o mundo como estará daqui a 10 anos. Eu vou para 10 anos, não quero exagerar para os 5, também não quero falar ali do plano 2030, porque não estou para aí virado. Se quiseres estuda, porque não falta informação, mas não chega a informação estudada. Tens que a interiorizar, tens que a compreender e depois na tua vida cá fora tens que fazer alguma coisa com ela, porque não é porque tu tens um terreno para construir um castelo que ele vai aparecer. O castelo, vais ter que o fazer, não é? Vais ter que o fazer. Mas também é fácil quando alguém nos constrói o castelo e nos põe o castelo na mão, não é? Portanto, lá está, como dizia ontem um vídeo que saiu assim daqueles que o telemóvel fica às vezes a tocar sozinho e vem um reel e vem a seguir, ainda não percebi como é que ele tem vida própria, mas parou lá num vídeo que dizia mesmo uma coisa que é aquilo que eu digo. Lá está, a ressonância, ou talvez não. Tu és fruto dos desafios e das dificuldades que vais superando. Tu és fruto dos desafios e das dificuldades que vais superando. Tu és fruto dos desafios e das dificuldades que vais superando. E hoje, ao primeiro pintelho no caminho, o que é que nós fazemos? Toalha ao chão e resignamos. E vejo pessoas com tanto potencial, mas tanto potencial, desperdiçado, porque apenas o foco está equivocado. Eu posso estar a olhar para aquele e dizer aquele calhau que está ali à minha frente, é este. Mas se calhar é aquele. Mas aquele vai-me obrigar, aquele como é que eu vou para lá? E aquele, não pode, não dá, até começamos logo a gaguejar, não é? Não, mas eu quero aquele. Porquê? Porque aquele é mais simples, é mais perto, é mais pequenino, condiz mais comigo. E depois aquele foi inspirado pelo Comando Astar Charan. Estou a ver ali as cores dos chakras na pedra. Olha, estou a ver o amado Arcanjo Miguel ali ao lado. Não, também lá está o Saint Germain. É ali o caminho. E depois o caminho que nós escolhemos, chegamos lá, mandamos com os corres na parede e ficamos lá. Porquê? Porque a água sobe, vai subir, ok? E aquilo vai ficar assim uma ilha, e nós ficamos ali.
Porquê? Porque temos medo de milhares de patinhas. Hoje estou divertido, hoje está-me a apetecer ter esta conversa com os calhaus. Portanto, não sei se vai ser calhau, mas aqui está a ser divertido, está a ser muito bom. Está quentinho, está muito bom. Por isso, pá, tu que te intitulas como salvador da pátria, como o terapeuta lá do sítio, como aquele que inventastes a terapia apenas porque fostes um fim de semana com um grupo de terapeutas e depois tiveste acesso a como é que chama aquilo? Um cadernito enfeitado com umas merdas, e chegas a casa e vais à inteligência artificial, mandas a inteligência artificial fazer a mesma merda que aquilo, só que altera só umas merdinhas, umas vírgulas, umas palavras, umas frases, trocas umas coisas de posição, e depois vens logo no fim de semana a seguir vender que tiveste uma inspiração divina, ou transpiração divina, e que foste guiado pelo Espírito Santo, aleluia, irmão, e que agora vais começar a terapiar a malta e vais conseguir prosperar. Tenho que fazer um silêncio. Este silêncio não é para mim, é para quem ouvir e que houver a carapuça. E eu não falo disto de teoria, ok? Não falo disto de teorias, portanto, falo disto de presença, falo disto de muita experiência, tal e qual como, por exemplo, vou dar 2 exemplos, já há muito tempo que não faço essas coisas, mas pedi não é um mapa astral, mas é os skins. É os skins que há na net, se puser skins não sei das quantas, runas skins, pronto, isso a merda aparece lá qualquer coisa. E então apareceu-me alguém que eu fazia aquilo online na net e aparecia-me lá espelho galáctico, não sei das quantas, bababá, triplo espelho, patatá, mas para mim eu passava-me ao lado, completamente ao lado, porque não conseguia interpretar aquilo. Mas apareceu alguém na net com sabedoria suficiente para me partilhar a informação e dizer como é que aquilo era. Epá, e eu todo contente, assim, pronto, eu já sei isto, vou lá agora, mas vou ver uma coisa, vou ver como é que ela faz isto. A verdade é que eu paguei 70 euros na altura, isto já lá vai muitos anos, agora cada vez está pior, ok? Cada vez está pior. Paguei 70 euros e quando lá chego, a única coisa que eu tinha era aquilo imprimido, as folhas que tu fazes na net, aquilo que eu já estava farto de ver, de partilhar com resmas de pessoas para as pessoas fazerem, apenas porque gostava das runas, apenas só por causa disso. E aquilo tinha uma barrinha, pronto, tinha uma mica transparente lá com uma barrinha e tinha as coisas imprimidas, pronto. E a explicação que ela me deu foi 0. Que eu era uma espécie muito rara, porque era uma espécie muito rara, eu era uma espécie muito rara. Acho que somos todos, pelo menos segundo o que dizem, todos nós temos uma impressão digital única, portanto somos todos únicos, somos todos. Só que depois há aqueles que têm aquela autenticidade e que são eles sempre em todas as situações, depois há aqueles, como a maior parte de vós, que são apenas cópias umas das outras e esquecem-se que é a vossa identidade que vai fazer a diferença e vai fazer de facto a diferença. Agora, não é a tua identidade em inventares e a ludibriares a malta, a inventares uma terapia ou inventares o que já foi inventado, porque tantos inventam a roda, mas a filha da puta da roda continua a ser redonda e continua a funcionar da mesma forma. Portanto, eu ainda não vi rodas quadradas ao longo destes anos, mas claro, vai haver sempre aqueles lorpas, como eu costumo dizer, que se tu disseres que a roda quadrada vai funcionar melhor e vai dar mais segurança, os totós vão comprar a puta da roda. Eles vão comprar. Sabes porquê? Porque apenas abdicaram completamente de pensar. Só. E o que é que tu estás a fazer? Estás a controlá-los. Em vez de os ajudares a pensar e a libertar, não. Fazes precisamente o processo inverso. E isso tem uma repercussão a tudo, em todas as áreas da tua vida e da nossa vida, porque nós não somos um organismo separado, tal e qual como esta pedra e eu somos um, por isso é que eu sou um calhau e me entendo muito aqui, e temos aqui muitos bichinhos agarrados, como tu vês, muitos bichinhos agarrados, não sei como é que se chamam,
Mas se tivesse aqui, lá está a aplicação, pegava, tirava uma foto e a puta da inteligência artificial já me dizia tudo. Lá está. A tal inteligência artificial que veio substituir a tua própria inteligência, porque abdicaste completamente de pensar e de perceber que estás no sítio onde estás porque queres, porque és mole, porque não te permites crescer, porque não te permites evoluir, porque continuas a escolher o parecer, continuas a aceitar a manipulação, continuas a aceitar o inaceitável e empurras com a barriga e dizes: opá, está tudo bem, está tudo bem. E está. Já há muitos anos que eu, como eu costumo dizer, já caguei nas dores dos outros, tenho apenas compaixão por quem sofre, porque houve tempos que eu comprava as dores dos outros, porque lá está, como não queria olhar para a puta das minhas dores, era mais fácil olhar para fora do que olhar para dentro, e eu percebi isso, lá está, no caos, quando a minha vida se tornou um caos, eu decidi começar a olhar para dentro, porque fui obrigado, não é? Agora, vejo tanta vida caótica, se calhar ainda não dói o suficiente, se calhar ainda tens de sentar aqui em cima disto e fazer desaparecer esta rocha para ver se dói, ainda por cima até áspera como um raio, caralho. Estes calhauzinhos, olha para isto, estás a ver? Isto é uma marca também muito fixe, mas não é para fazer publicidade, porque quando for para fazer publicidade eu falo contigo, está bem? Por isso, pá, vê até onde tu és controlado, até onde tu permites que as verdades nuas e cruas e as mentiras reais controlam a tua vida, até onde os teus medos, a tua inércia, a tua ilusão de ser de luz que és, porque apesar de sermos todos ser de luz, o que a maior parte de nós de facto tem é trevas dentro de si próprio, as lutas constantes, lá está, a tal paz que eu digo que não há reflexo, não é? Quando tu não refletes, só consegues refletir quando estás calmo, e quando estás calmo é desafiante, porque depois chegas a um ponto de calmaria tanta, que depois quando chega lá um gajo como eu, que salta para dentro da tua piscina e vai ao fundinho e começa a turvar aquela água toda, tu dizes assim: como é que é possível estar aqui? É verdade, acontece a muito boa gente, lá está. Se tu fizeres esse trabalho tu próprio, saltares para dentro da tua piscina tu próprio, mexeres nas tuas merdas, no teu lodo tu próprio, e lidares com elas tu próprio, claro que no caminho podes lidar com outras pessoas à tua volta e está tudo bem, é muito mais fácil fazer o caminho a 2, a 3, a 4, a 5, mas em verdade não em ilusão, ok? Voltamos ao ponto de partida, que é onde te querem libertar e não onde te querem manipular, onde te querem controlar, porque não falta sítios, não faltam vidas aí, que eu ouço pessoas 5, 6, 7, 8, 10 anos seguirem, tu vês as religiões, que as pessoas seguem as religiões cegamente, seguem os gurus cegamente, pá, e a vida não muda nada, a única coisa que muda é a ilusão, porque depois os comportamentos deles são desastrosos, portanto, eles falam em Deus e falam de correção e falam de verdade e depois na prática fazem precisamente tudo ao contrário, tudo. Portanto, isto não acontece só a mim, acontece a todos. A diferença é que se calhar eu estou mais atento e vejo além daquilo que as pessoas dizem, não é? É um bónus que eu tive desde nascença. Se calhar deve ter sido a minha mãe, deixou-me cair na maternidade quando era puto, ou então fui trocado, como eu costumo brincar, deve ter sido trocado. Tal é a diferença da forma como eu penso, diferente de toda a minha família, portanto, mas isso também, como costumam dizer, pegar aquilo que a maior parte de vocês gostam. Eu sou a ovelha negra da família. Olha, eu não, eu sou a ovelha branca, cheia de luz, ilumina tudo, mas também quando é preciso partir, cuidado, as coisas ficam pretas, mas parto em amor, agora, porque muitos anos atrás era numa puta de uma revolta, de uma frustração, porque via as merdas e não conseguia fazer nada, e hoje continuo a ver as merdas e continuo a não fazer nada, só que agora já bebo um café e já me divirto, em vez de sofrer já me rio, portanto, são coisas diferentes, lá está. Deixei de querer parecer algo que nunca fui, para ser aquilo que eu sou, e eu sou a luz, o amor e o poder de Deus manifesta a cada passo que dou, e esta é que é a grande diferença, e tu também o podes ser, mas tens de ser congruente entre o que dizes, o que pensas, o que sentes e o que fazes. Isso sim vai mudar a tua vida, e isso tu vais ter resultados na prática,
Enquanto não for assim, pá, podes te iludir, podes dizer que és boa pessoa, pelo menos para mim podes vir dizer que és boa pessoa, que ajudas os passarinhos, que ajudas os gatos, os cães, e se calhar tens os teus próprios filhos em casa a morrer à fome. Morrer à fome não é de comida, porque comida hoje o pessoal come que nem os alarmes, e eu também, ao meio-dia por acaso abuso um bocadinho, à noite já nem tanto, mas como também por norma só como uma refeição por dia, portanto posso comer animal uma refeição por dia, portanto é como os camelos, bebem água e dá para vários dias. Por isso, meu irmão, não sei o que é que tu vais fazer com os controlos todos que estão a acontecer e que vão acontecer cada vez mais. Tem a ver com o dinheiro, tem a ver com tudo, como já falei atrás. Tu vais ser enrabado, eu vou ser enrabado. Agora a diferença é que há uma coisa que, se eu vir uma puta de uma onda ali a vir e eu saber que ela vem, eu posso me preparar, ir preparando. Não é por medo, atenção, não é por medo. É por merecimento, porque eu mereço, porque eu sou amor. Não é por medo, ok? Porque a única coisa que a maior parte das pessoas foi fazer em 2020, quando foi lá para aquela situação, as pessoas foram por medo. Algumas foram por amor a salvar o outro. Não, eu tenho que contribuir e vou salvar o outro. Mas para salvar o outro eu vou morrer. Ai, foda-se, a sério. Até me obrigou a falar mal, porque eu adoro isto. Portanto, meu irmão, com esta vista me vou, porque está um calor do caraças. Está ali um senhor aos polvos, não sei se estás a ver ali, mas eu vou-te dizer onde é que ele está aqui mesmo à minha frente, não sei se consegues ver. Eu vou lá ter com ele com estes pés, que a terra há de comer aqui por esse aqui fora, estás a ver? Lá está, vou ter dor, mas como o meu objetivo é ir falar com o senhor e saber o que é que ele anda a apanhar e como é que ele anda a apanhar. Lá está, para quê? Para aprender com quem? Com quem faz as coisas na prática. Porque o que não faltam é pescadores de água doce, mas dizem que no mar é igual. Não falta pescadores de almas, pecadores de almas, não é? É só amor. Portanto, meus irmãos, eu vou ali assim um bocadinho manipular aquele homenzinho para ver se lhe consigo mostrar aqui algumas coisas bonitas e maravilhosas, enquanto tu ficas a pensar e a meditar. E vamos ver se este vídeo, se este meu direto vai ter 25 mil visualizações. Não vai, porque é grande e nós hoje não temos tempo. Lá está, a tal coisa. As mudanças na tua vida requerem tempo. Tempo esse que tu não tens. Tempo esse que tu aplicas em coisas que não te trazem retorno rigorosamente nenhum. E quando tu tiveres discernimento para veres uma coisa e a outra, aí sim perceberás a luz e entenderás que eu sou apenas um farol. Não um farol, podia ser outra coisa. Isto assim, senta carinho. Eu sou apenas um farol que te mostra a luz, sem querer nem ter necessidade alguma de ser o teu mestre e o teu guia. Que te guies tu e que a única coisa que eu te posso desejar é que mandes muitas vezes com os corros na parede, porque será uma das formas que tu terás para abrir a pestana. E isto tudo com muito amor. E tu podes dizer, ai que violento, Lipinho. Adoro a violência. Mas cuidado com quem caminha ao teu lado e com quem te arraba por trás. Um abraço, muita luz e hasta la vista, baby.